Olá, eu me chamo Denison. Eu quero relatar uma experiência aterrorizante que assombrou alguns moradores de Caicó, situada no Rio Grande do Norte. Essa história meu pai me contou e foi muito difundida pelos moradores de um pequeno bairro nessa cidade. Tudo aconteceu há décadas atrás, especificamente em 1988, quando uma maldição se abateu sobre um jovem desavisado chamado Lucas. Tudo começou inocentemente, durante um dos festivais vibrantes da cidade. Lucas, um indivíduo alto e charmoso, chamou a atenção de uma mulher misteriosa. Ela era sedutora, com olhos escuros e pareciam guardar mistérios incontáveis. Numa noite fatídica, quando a lua estava no auge, a mulher levou Lucas para uma parte de descampado, para que ambos pudessem ter privacidade. Segundo o relato do meu pai, aquela mulher não era conhecida na cidade, e o próprio Lucas disse que se arrependeu de ter se envolvido com ela. Sob o céu cintilante iluminado pela lua, aquela mulher, em um momento de intimidade, começou a agir muito estranho. Ela começou a contorcer-se no chão. Sua boca sangrava, e ela começou a mudar de forma, soltando gemidos cada vez mais guturais, até que ela revelou uma forma terrível, um lobisomem. O medo tomou conta do coração de Lucas ao perceber a situação terrível em que ele se encontrava. Antes que ele pudesse escapar, o lobisomem mergulhou nele, afundando suas presas afiadas em sua carne e lhe dando mordidas. Lucas uivou de agonia. Aquele bicho o mordeu, porém não o matou. Aquela criatura, após consumar o seu ato, desapareceu. Lucas foi correndo até a sua casa. Quando seus pais o viram em choque, o levaram para o hospital. Segundo meu pai, com o passar do tempo, Lucas se recuperou bem dos ferimentos. Ele, mais calmo, disse que foi atacado por um lobisomem, e todos do seu bairro o chamavam de louco. Mas algo estranho começou a acontecer. Alguns meses depois, animais como cães e outros começaram a desaparecer ou serem encontrados sem vida. Foi em uma certa noite de quaresma que o pai de Lucas viu a coisa mais horrível de sua vida. Ele viu seu filho no quintal de sua casa, deformado, metade homem, metade animal. Quando Lucas viu seu pai, ele pulou o muro e desapareceu, e nunca mais voltou para casa. Os pais de Lucas não disseram a ninguém o que havia acontecido, mas as pessoas do bairro começaram a indagar que, de fato, havia um lobisomem assombrando a cidade e que Lucas era a tal fera. A cada lua cheia, Lucas percorria as ruas do Rio Grande do Norte como um temível lobisomem. Sua presença sombria era marcada pelo silêncio sinistro que se instalava sobre a cidade e pelo terror implacável que tomava o coração daqueles que ousaram permanecer do lado de fora após o anoitecer. Os moradores locais não se aventuraram durante essas noites, mas havia persistentes rumores de pessoas azaradas que haviam cruzado com a criatura amaldiçoada. Falavam de desaparecimentos arrepiantes sem deixar vestígios, e rastros manchados de sangue que levavam às profundezas dos terrenos e matagais. Embora Lucas já tenha sido um espírito gentil, sua existência amaldiçoada o obrigou a causar estragos e mistérios sobre aqueles ao seu redor. Meu pai conta que houve um período em que tentaram caçar esse terrível lobisomem, mas não tiveram sucesso. O mais assustador foi o caso de uma garota de 13 anos, que relata que foi tirar a sua roupa do varal no quintal da sua casa. Já estava escuro, era por volta das 7 horas da noite. Foi quando ela viu uma criatura metade homem, metade lobo, a encarando dentro do matagal. Assustada, a garota correu para dentro de sua casa e contou para os seus pais. Eles correram para ver, mas não havia mais nada no local. Segundo o que contam aqui na cidade, é que com o passar do tempo, os avistamentos e desaparecimentos de animais cessaram e a cidade voltou a ter paz. E com o passar dos anos, esse caso foi esquecido. Mas quando meu pai me contou, eu fiquei arrepiado. Até onde se sabe, Lucas nunca mais foi visto. Meu pai conta que conheceu os pais dele. Eu aprendi uma terrível lição com isso. Nunca se aventure com uma mulher desconhecida.
as aparências enganam. Boa noite. No estado de Pernambuco, na década de 70, havia uma pequena cidade no interior, cidade conhecida por seu folclore e lendas antigas. Essa cidade abrigava uma história que causava arrepios nas espinhas de seus habitantes. A história arrepiante da mula sem cabeça. Reza a lenda que há muito tempo, em um canto remoto da cidade, vivia uma bela jovem encantadora. Seu charme radiante cativou os corações de todos que lhe puseram os olhos. No entanto, um segredo sinistro se escondeu sob sua fachada angelical. Desconhecida por todos, a jovem estava envolvida em um caso de amor proibido com um padre local. À medida que o relacionamento ilícito continuava, os moradores começaram a notar ocorrências estranhas pela cidade. Tarde da noite, sons sinistros ecoavam pelas ruas, lembrando os gritos agonizantes de uma mulher misturada com os estrondosos suspiros de um cavalo. O medo se espalhou como um incêndio, e o povo da cidade começou a comentar sobre uma criatura malévola responsável pelos barulhos assombrosos. Uma monstruosa mula sem cabeça. Segundo a lenda, as transgressões da jovem não passaram despercebidas. Como um castigo, uma maldição mística foi lançada sobre ela, transformando-a na terrível mula sem cabeça. Essa terrível criatura, condenada a vagar pela noite, só encontraria descanso ao amanhecer, quando a mulher voltaria à sua forma humana. Até então, dizia-se que a mula sem cabeça vagava incansavelmente pelo campo, espalhando medo e pressentimento por onde passava. Desesperada para quebrar a maldição, a jovem buscou conselhos de curandeiros e místicos locais. Eles a informaram que somente colocando um freio de ferro quente em chamas sobre a cabeça da monstruosa mula, ela poderia se libertar de seu destino. Alimentada pela esperança, a jovem embarcou em uma busca incansável, procurando uma maneira de acabar com seu tormento eterno. Até hoje, a lenda continua assombrando o povo pernambucano e por todo o Brasil. Contos são compartilhados em torno de fogueiras, alertando os viajantes a serem cautelosos se ouvirem os sons à noite de cascos de cavalo, pois acredita-se que, ao encontrar a mula sem cabeça, é um presságio de infortúnio, e aqueles infelizes suficiente para cruzar seu caminho podem estar com suas vidas em risco. Com o passar dos anos, a história da mula sem cabeça permanece na memória de todos. Uma lembrança arrepiante das consequências do amor proibido e das maldições que podem se seguir. Seja um mero folclore ou um reflexo de um passado sombrio, a lenda continua viva, de acordo com o avistamento de muitas pessoas que cruzaram com essa criatura.